Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 6, Manifestações Visuais. Então, é o item, deixa eu confirmar aqui, mas acho que é 100. Isso, é o item 100, que está dividido em questões, e a questão 15. Vamos lá? Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do espírito. Mas como acontece que, frequentemente, as pessoas nas quais mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho, enquanto que se vêem pessoas indiferentes às quais não se pensa de nenhum modo? Os espíritos não têm sempre a possibilidade de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e, malgrado o desejo que se tem de vê-los, causas independentes da sua vontade podem impedi-lo. É frequentemente uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. Quanto às pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. De outra parte, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí reencontrareis uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de vigília. Então é assim, eu tenho a vontade muito grande de reencontrar o meu pai, que desencarnou. Aí eu vou numa reunião mediúnica e eu fico pensando nele. Tá, o meu pensamento vai chegar até ele? Pode ser que sim, é provável que sim. Mas será que ele está em condições de se manifestar? E se ele está em condições, o que ele tem para oferecer vai ser bom para nós ou para quem está pedindo? Então, como é uma relação pessoal, pode acontecer do espírito não estar em condições de se manifestar. Ele está ocupado com outra atividade. Ele está mesmo aprendendo ou em tratamento. Não é que ele não está ao alcance, está ao alcance do nosso pensamento, principalmente quando for alguém com quem nós temos afinidade, mas ele não está à disposição. Então, nem sempre aquilo que desejamos acontece. Por isso que o Chico falava, né? O telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Nota: quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, pode-se, sem dúvida, colocá-las à conta de alucinações. Mas, quando são confirmadas pelos acontecimentos, não se poderia atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições no momento da morte, em sonho ou estado de vigília, de pessoas às quais não se pensa de nenhum modo e que, por diversos sinais, vêm revelar as circunstâncias de todo inesperadas de seu fim. Viram-se, muitas vezes, cavalos empinarem-se e recusar avançar diante de aparições que amedrontam aqueles que os conduzem. Se a imaginação produz coisas entre os homens, seguramente ela nada afeta os animais. Além de que, se as imagens que se veem em sonho fossem sempre um efeito das preocupações da vigília, nada explicaria por que, frequentemente, não se sonha jamais com as coisas em que mais se pensa. Então, aqui traz então uma explicação. A aparição existe? Existe. O condutor está vendo, o espírito apareceu, o cavalo se assustou, quer dizer, o cavalo está vendo também. E ele não tem meios de imaginar aquilo, né? Então não é fruto do medo, da imaginação do condutor. Aconteceu alguma coisa que também assustou o animal. Vamos em frente. 16. Por certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? Também ocorrem no estado de saúde perfeita, mas na enfermidade os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Então é aquilo. A concentração faz com que haja o desdobramento. Então, a vigília diminui e o mundo espiritual se avizinha, vamos dizer assim.
Aquela hora que a gente está quase dormindo, não está nem dormindo nem acordado, às vezes a gente tem a percepção do mundo espiritual, porque durante o sono o espírito se desdobra, ele vai realmente para a espiritualidade. Então pode acontecer da pessoa estar debilitada, estar doente e por isso a fraqueza do corpo possibilite que ela coloque um pezinho lá no mundo espiritual e possa ter visões. 17. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter esse tipo de manifestações? Levantais um processo verbal de cada aparição? As aparições, os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente espalhadas sobre toda a Terra, mas apresentam caracteres distintivos, segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há médiuns escreventes. Entre outros, existem muitíssimos. Além de que, o mais frequentemente, há mais ruído e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas são menos preferidas e procuradas. Então, não é que o fenômeno ocorre só em determinadas regiões. Hoje, no mundo, o Brasil ele é o único país que tem um grande número de pessoas que frequentam centros espíritas, que buscam a compreensão do Evangelho sob a luz da reencarnação, do Espiritismo. No resto do mundo, inclusive na França, são poucos. Divaldo Franco diz que, caminhando por diversos países, fazendo palestras e conferências, ele às vezes encontrava centros espíritas que funcionam nos moldes dos nossos aqui, do Brasil. Mas quando isso acontecia, porque tinha um brasileiro lá. Então, por que aqui no Brasil tem mais manifestações, tem mais essas relações com o plano espiritual? Por causa da cultura, o desejo das pessoas. Né? Em outras civilizações, na própria França, onde foi o berço, né, da doutrina espírita, a parte científica é que chamou mais atenção. Quando a parte moral começou a sobressair diante da científica, eles deixaram de lado. Então são poucos os lugares. Então não existe assim uma discriminação. Deus escolheu o Brasil para desenvolver o espiritismo. Não. As pessoas é que têm essa afinidade e procuraram se desenvolver, os centros foram sendo criados e temos aí muitas pessoas de escola, né? Que nem o Bezerra de Menezes e tantos outros, fundando a Fundação Espírita Brasileira e trazendo o movimento de uma forma bem ampla, que hoje está no Brasil inteiro. Mas em outros países não houve interesse, então não se desenvolve. Mas não que não haja fenômenos lá. Eles existem médiuns lá também, mas esses médiuns não sabem o que fazer com a mediunidade, porque não tem a oportunidade do estudo, do conhecimento, das reuniões mediúnicas sérias, como ocorre no Brasil. Então não é que não tem, mas não se usufrui, digamos assim. 18. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? É pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as tiveram de dia. Os fatos das aparições são muito mais frequentes e mais gerais do que se crê, mas muitas pessoas não os confessam por medo do ridículo de outros atribuí-los à ilusão. Se parecem mais multiplicados entre certos povos, isto ocorre porque eles conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre amplificadas pelo atrativo do maravilhoso, ao qual se presta mais ou menos o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz ver efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o
escarpamento dos barracos, o rugido das florestas, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, que se presta à ilusão? Por imaginações simples e ingênuas que contam de boa fé o que viram e o que acreditaram ver. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. É para livrá-la de todos os acessórios ridículos da superstição que o estudo sério do Espiritismo conduz. Então é aquilo. No Brasil, a doutrina se desenvolveu, ela é estudada, ela é difundida, grupos de estudos, grupos mediúnicos. Então, o acesso à informação é muito maior. Isso vai acabando com o fantástico e com o maravilhoso, porque nós aprendemos que existe um mundo que faz parte da natureza, mas que é invisível aos nossos olhos. Essa compreensão vai nos libertando, né? Dos atavismos, das imaginações, da fantasia, vamos dizer assim. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomamos a partir da questão 19. Continuamos no mesmo assunto, né? Capítulo 6, manifestações visuais. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ampliar nossos conhecimentos, compreendendo essa natureza invisível que nos cerca, que ao caminhar possamos ter a convicção da vossa presença, da proteção do Pai, afastando o medo e nos trazendo meios para aprender através dos fenômenos pelos quais muitas vezes somos compelidos a participar. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.